No BBB 2021, uma conversa entre dois participantes levantou questões como o porquê do açúcar causar cárie e quais os tipos de alimentos que contêm açúcar. O papo entre a dentista Thaís e o artista Lucas gerou dúvidas sobre o assunto e neste vídeo vamos responder essas e outras perguntas. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Primeiro, o que é a cárie? É a formação de pequenas aberturas nos dentes devido ao agrupamento de bactérias, que podem aumentar de tamanho cada vez mais quando não são tratadas. E como a cárie surge? Existem milhares de micro-organismos vivendo na nossa boca, que geralmente não causam nenhuma doença. Na verdade, até nos ajudam, mas isso é assunto para outro vídeo. O acúmulo de alimentos na boca proporciona um ambiente perfeito para o Streptococcus mutans se multiplicar, que é a bactéria causadora da cárie. É aí que está o problema. Essas bactérias se nutrem de açúcares e a falta de escovação dental deixa disponível o alimento que contribui para o aumento da população formando a placa bacteriana. Então, escovar os dentes e fazer a limpeza com fio dental evita o aparecimento de cárie e de outras doenças. Em maior quantidade que o normal, essas bactérias liberam ainda mais ácidos, que é como se fosse o xixi delas, e são esses ácidos que corroem o esmalte do dente, danificando a estrutura dentária e formando cavidades. Então, precisamos mesmo de açúcares ou só comemos porque é gostoso? Sim, os açúcares são nossa principal fonte de energia e sua digestão começa na boca através da enzima amilase salivar, que já começa a quebrar o açúcar em pedacinhos menores. O açúcar fornece energia para manter o bom funcionamento do nosso corpo e termos energia para realizarmos nossas atividades diárias. O açúcar ainda tem a importante função de compor o DNA, que é responsável por conter todas as informações necessárias para a reprodução, manutenção das nossas funções vitais e por nossas características físicas. Mas lembrando, tudo com moderação. Açúcar demais pode levar ao desenvolvimento de outras doenças, como diabetes. Agora, o açúcar é carboidrato? Sim, açúcar é apenas um nome genérico para carboidrato. E basicamente, quase tudo o que comemos contém carboidratos e pode causar cárie, se não mantermos a higiene bucal. Até alimentos salgados como arroz e feijão contêm açúcar. Mas o que fazemos mesmo para salgar esses alimentos? Adicionamos sal. Sem o sal, o feijão, o arroz, o pão, o macarrão e a batata teriam um sabor naturalmente adocicado. Então, o carboidrato é formado por carbono e água, e as diferentes combinações entre essas moléculas permitem as várias formas desse componente químico que vamos ver a seguir. Onde encontramos carboidratos? A glicose é a forma mais livre de carboidrato, que usamos diretamente para obtermos energia. No leite temos a lactose, formada por glicose e galactose juntas. A celulose é outra forma de carboidrato composta por várias unidades de glicose e que tem um papel estrutural. Encontramos em vegetais folhosos como alface, em madeira e até em tecidos de algodão e linho. A sacarose, que conhecemos como açúcar de cozinha, é formada por glicose e frutose. A frutose é o açúcar encontrado nas frutas. O amido é composto por várias unidades de glicose, assim como a celulose, mas sua função é de reserva de energia. E a maltose é o tipo de carboidrato que absorvemos mais rápido porque é formada por apenas 2 unidades de glicose e é preciso quebrar apenas uma ligação entre essas duas moléculas para serem utilizadas pelo organismo. Encontramos a maltose na cevada, que compõe a famosa cerveja. Mas porque o mesmo componente químico consegue ter formatos e funções diferentes, por causa da sua organização. Imagine o carboidrato como sendo pessoas e imagine que a função dessas pessoas fosse bater palmas. Essa mulher sozinha consegue bater palmas livremente. Ela seria como a glicose, a forma mais livre do carboidrato. Já essas duas pessoas juntas podem ser a maltose, a sacarose ou a lactose. Juntas, elas duas não conseguiriam exercer a função de bater palmas. É preciso que algo, uma enzima, por exemplo, quebre essa ligação para que elas possam bater palma livremente. Agora, imagine várias pessoas presas umas às outras, ou seja, várias unidades de glicose. Isso tornaria a função e até a quebra dessas moléculas mais difícil. Iria demorar para saltar todas, é o que acontece com o amido, que demora mais tempo para ser digerido. Mas, como a celulose, que também é a junção de várias moléculas de glicose, é tão diferente do amido. Lembre, o amido compõe a batata e a celulose forma madeira e até uma peça de roupa.
Imagine agora as pessoas se ligando pelos braços, mas também unindo os pés aos ombros da outra. Isso formaria uma pirâmide humana, uma estrutura diferente da que vimos com as pessoas presas apenas pelos braços. Todos ainda são pessoas, mas por se juntarem de jeitos diferentes, apresentam configurações diferentes. Por isso, pelas diferentes formas de organização das moléculas, é possível ter distintos tipos de substâncias e materiais com o mesmo componente químico, o carboidrato. E não se esqueça de escovar os dentes após a refeição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais curiosidades e ativa o sininho.